Oi, meu nome é Johnny e eu assisti o episódio número 9 de Digital Circus e foi deveras diferente. Vamos começar com assistir todos os episódios em um dia, né? Não foi assim. Não acompanhei a série desde o começo porque eu tava com preguiça. E eu sempre faço isso com todas as séries, eu espero lançar todos os episódios pra depois assistir. Por exemplo, Minecraft Mortal, os Dias Ghost, que é a minha série favorita do YouTube. Eu primeiro esperei todos. Eu assisti o primeiro episódio no lançamento. E eu esperei todos lançarem pra depois assistir. Por causa que eu não queria ficar esperando uma semana inteira pra assistir cada episódio. Até que eu vi tinha um cara comentando em todos os vídeos de Digital Circus que ele. Ah, vou assistir desde o começo pra assistir o 9, entende? Porque ninguém lembrava do episódio 8, faz 2, 3 meses que lançou. Hoje faz mais ou menos uma semana no episódio 9. Eu lembro que eu comecei a assistir o episódio tipo umas 1 da tarde e terminei 23 da noite, 10 horas assistindo, com um espaço de tempo entre alguns compromissos. Sem enrolação, vamos falar sobre o episódio em si. Que, óbvio, tem spoilers desse vídeo. Então eu recomendo fortemente que você vá assistir o episódio 9 para depois assistir isso aqui. Caso que vai ser um resumão com a minha opinião e minha falação no final. E vou ser 100% sincero, não vai ter leveza aqui. Se tu não quiser ver, pula o vídeo e assiste outra coisa. Tem uns poucos vídeos aí que tu quer assistir, tem alguns bem interessantes. Então vamos começar assim, esse vídeo vai estar dividido em capítulos, acho que esse aqui é o capítulo 1, depois vai ter o capítulo 2 aqui, acho. Vai ter os capítulos. Então se você quiser, tipo, não vou assistir esse cara falando besteira, vou assistir depois. Daí você vai vir aqui, assistir um pouco, depois assistir o resto e vai conseguir ver os capítulos. Ou só decorar o tempo que eu tô assistindo também, né, porque pelo amor de Deus. Então, sem enrolação, vamos pro primeiro capítulo, o começo. O episódio começa onde o 8 terminou, que é com o Kinger falando que matou o Caim. O Jax Caputo começa a xingar todo mundo, ele xinga a Agatha lá, que dá falando da mãe dela e tal. E sai fora, a gente tem um momento de choro, emoção, né, com essa coisa, e daí o Kinger lá tem que consertar os buracos, por causa que ele falou que dava pra fazer coisas. Ele vai lá, daí chega a Pomni lá tentar fazer junto, chega o resto também, né, como se fosse muito divertido fazer isso aí. E daí a gente vê o Jax ali meio afastado das pessoas, o que a gente já esperava dele, né. Eu esqueci de falar de um bagulho, que aparece a introdução do circo como se fosse o primeiro episódio, mas sem o Caim. Caso que todo mundo sabe, o Caim foi excluído no episódio 8 pelo Kinger sem querer. E daí corta e volta pra tudo que eu falei agora. Então a gente tem uma cena muito interessante, que o Jax tenta ir falar com a Pomni sobre alguma coisa, mas ele desiste. Ele não fala com a Pomni, por causa que ele não quer quebrar o eguinho dele, né? Pra não aparecer o fracote que ele é. E daí, imagina, né? Quebrar o ego dele. Então o Jax aparece meio diferente, sabe? Meio olhudo, assim, cheio de olhos, meio, assim, com a pele meio preta, assim, tudo preto, né? E, resumindo, ele ficou louco, tá? Sabe? Eles lamentam, mas é um momento super bonito da Agatha, da Pomni, que a Pomni tá decidida a ajudar os Jax. Daí elas começam a chorar junta, e daí a Zubo também fica, ai, nossa, que vacilo do Jax. Óbvio, né, caso que ele é um lixo. E daí a Pomni vai lá, pega uma arma, mostrando que a treinamento de criação deles deu certo, caso que ela conseguiu criar uma arma. E daí, eu acho que a Agatha tem uma cura pros abstraídos. Por quê? Por causa que no primeiro episódio ela fala que daria pra curar o Kaufman, lá no primeiro episódio. Ah, eu achei bem interessante essa parte, mas é uma teoria muito boa. Então a Pomni chega lá junto do Jax e ela inventa de começar a quebrar as luzes. Eu não entendo por quê, eu acho que é pra, tipo, meio que fazer um climinha, sei lá. E daí ela pega, acho que é uma boa ideia, assim, sei lá, cara. Depois desse comecinho a gente vai pro capítulo 2, que é a mente do Jax. Então ela corre reto e aparece na escuridão o bicho. Sim, tá tudo escuro. Ele abre o olho e ilumina toda a sala. Não faz o menor sentido. Então, de repente, a Pony entra num lugar cheio de epilepsia, né? Porque, meu Deus, ela abraçou ele. E pelo que entendi, a Pomni, ela entra na mente dele. Ou, tipo, como ele entra nele, tá? E daí, a gente pode ver, ali tem várias portas. E nessas portas a gente pode ver, tipo, uma situação. Eu chamei isso de situações. O que seria? Como que o Jack agiria se cada personagem ficasse louco? Que é justamente o que a gente vai ver agora. Então, a primeira situação que a gente vê, deixa eu ver aqui qual que é a azul, que é a parte psicótica do Jax. Que é, tipo, o que aconteceria se a Agatha sumisse? Que
Que eu acho que é normal, acho que ele mesmo mataria ela. Então a cena aparece. A Pomni aparece dizendo que ia confortar ele. E daí acho que parece a cena mais horripilante do episódio, na minha opinião. Que é ele enforcando a Pomni. A Pomni. Tipo assim, ele olhou pra ela e falou, ela começa a enforcar com um olhão assim, é muito louco. Então ele lembra assim, calmamente, que ninguém morre de oxigênio nesse lugar, né? Então, é meio estranho que ele enforcar a amiga, assim, né? Amiga dele, entre aspas, muitas aspas, e daí ele olha pra câmera, quebrando meio com a quarta parede e fecha a porta. Mas na verdade ele só olha pra Pomni que tava ali na mente dele. Então na segunda parte, parece uma parte meio flerte dele, né? Que é o que aconteceria se a Zubul sumisse. Na minha opinião, ele meio que abraçaria essa ideia de gênero, né? De diversidade de gênero, que é o que ele faz aqui. Ele aparece, daí aparece a Gengo lá falando. ah, eu vou falar sobre isso, questão de gênero, inclusive no final do episódio. Aparece ele falando com a Gengo falando que a gente comemorar a vida da Zubul, por causa que a Zubul morreu, né? E ela tá com a máscara feliz dela. No caso, a de plástico do quarto episódio. O que faz sentido pra mim, ela tá disfarçando a tristeza dela da Zuba, caso que a Zuba é uma grande amiga dela. Eu acho que faz sentido aqui ela tá usando aquilo lá pra poder, né, evitar essa tristeza, de mostrar a tristeza, caso que ela deve tá, tipo, muito triste, assim, né. E daí depois aparece o Jax com a roupa de empregada de anime dela, acho que o nome é roupa de maid, né, acho que é algo do tipo. Ah, então, daí, tipo assim, ele disse que ele abraçou essa ideia de. Uma coisa que eu achei meio ruim da dublagem aqui. Caso que no episódio, na cena em inglês, eu assisti duas vezes esse episódio, uma vez em português, uma vez em inglês. Três vezes, né? Caso que a terceira vez foi fazer o vídeo. E o que acontece? O que ele fala na versão em inglês? Ele fala que ele quis vestir alguma coisa mais gender freaky, que é algo mais gênero maluco, algo pra tipo. Algo pra mostrar que esse. Pra, tipo, algo maluco. Pra misturar gêneros, assim, tipo. Pra abraçar essa ideia da Zuba, caso que a Zuba é trans, confirmado pela autora. Ela falou e. Não sei se ela falou isso, não faz. Mas, confirmado pela autora, que eu vi um vídeo lá dizendo que sim. E é isso. E daí acaba que na dublagem brasileira, ele fala que ele quis abraçar essa ideia de gênero. O que traz a ideia de que ele agora é trans igual a Zubu. Mas não necessariamente, talvez ele só queria, tipo, homenagear mesmo. Caso que ele fala que ele queria vestir algo mais maluco de gênero, algo do tipo. Se a gente for trazendo naturalmente, ficaria gender freak, que é malucagem de gênero, algo do tipo. Então a Gengo fica muito brava com ele, por causa que, pra ela, ele tá zombando da Gengo. E daí ele pega assim, né? Fala assim, eu não faço que você não goste, gatinha. Tipo, flertando com ela, o que é muito fora, assim, no funeral. Ela deve estar triste, pá. E daí dá pra ver que a Gengo gosta bastante. Cara, essa parte é muito maluca. Tipo, dele ele fala, me encontra no quarto depois do funeral. Que é, tipo, muito fora. Tipo, no funeral, cara. E daí, tipo, todo mundo querendo lamentar e o cara falando, querendo com a Gengo, tá ligado? É fora essa parte também. E todo mundo fica, tipo, de olhão, assim. Inclusive, eu gosto muito da reação da Pomni e da Hagatha, né, que aparece ali. E uma coisa bem interessante, né, depois que a gente volta pra cabeça, parece uma porta trancada. Na minha sincera opinião, seria o Kinger. O que aconteceria se o Kinger fosse abstraído? Sem o Kinger, ficaria muito paia, né? E daí, mas poderia também ser a ideia da Pomni. Inclusive, depois que a gente entra que ele entra junto com as outras personalidades, a gente vê uma outra porta trancada, que tá mais escondida ainda. Ou seja, uma situação dentro de uma situação. Eu acho que ali seria da Pomni, porque ele não quer nem pensar que aconteceria se a Pomni fosse abstraída. Que é e daí ali seria o Klinger, por causa que, tipo, ele não quer que ninguém descubra, mas ao mesmo tempo ele não quer, ele não pensa, mas ao mesmo tempo ele, tipo, não tá tão fechado quanto estaria se fosse com a Poppy, na minha opinião. E que faz muito sentido. Então depois a gente parece uma parte mais zoeirinha dele, mais animado, que é o que você conseguiria se a Gengo fosse abstraída. Nesse caso, a gente pode com certeza tirar a conclusão que ele matou a Gengo. Ele fez alguma coisa para que a Gengo fosse abstraída. Mas isso deixou ela meio louca, caso que é o que ele já faz na prática. E daí, tipo, a Azul fica puta, vai atrás dele. E essa ideia dele de maluquice é respondendo em cartoon, que é a minha parte favorita do episódio. Ele aparece lá usando a sua Toon Force, né? E depois só acaba uma parte bem curtinha, assim. O que eu acho. Mas uma parte muito interessante pra gente ver o que aconteceria. Ele ficaria mais azul, ele ficaria feliz na prática, né? Parece que ele não gosta muito da Gang, eu acho que gosta, mas não. Ah, sei lá também. E depois que ele abre, assim, a porta. Tem uma quarta porta. A gente entra e aparece o Jax tocando Daisy Bell no piano, né? Depois. E aparece as outras situações ali, todas reunidas num lugar só.
Eles fazem muita piadinha, eles começam a discutir, aquela parte é bem engraçada, inclusive, que ele fala que realismo é coisa de gay, né? É muito boa aquela parte ali. E daí a gente tem a porta escondida que eu falei antes, que seria o que aconteceria se a Pomni fosse abstraída. Ele até fala, ou seja, essa situação, na parte dele, essa situação existe, se a Pomni, mas ele quer esconder. Esse é o ponto. Ele quer esconder essa parte se a Pomni fosse abstraída pra que a gente, tipo, nem descobrir o que aconteceria se a Pomni, qual seria a reação dele. Ele até fala isso e o resto manda ele calar a boca, que é bem fora. Então, alguém taca uma cerveja nele, acho que a Pomni taca uma cerveja no Jax Gay. E daí começa a se abstrair, começa a sumir, e sobra só o Jax pianista, que a gente vê que tá preso no piano, que só sabe tocar piano, tá preso ali. E ele dá a chave da porta final, que seria o que aconteceria se o Jax fosse abstraído. Eu achei uma jogada insana aqui da criadora, ou da Glitch, né, em si, desse órgão, porque eles literalmente mostram todas as situações, no final a gente mostra a situação atual, que seria o que aconteceria se o Jax fosse abstraído. E a gente aparece, né, as imagens, umas imagens que a gente viu, acho, no episódio 7, 6 ou 7, se eu não me engano, que é da praia ao 7, né? Que daí aparece ele correndo, depois aparece no carro, o que a gente, tipo, vê assim, com maior clareza o que aconteceu, né? E depois a gente vê ele deitado na rua, provavelmente dormindo na rua. E é isso que a gente vai descobrir agora. E depois a gente vê a visão do Jax, quando ele entra no circo. Aí que a gente provavelmente vê uma sucessão de eventos. Primeiro ele correndo, depois a situação que eu já vou falar. Depois ele de carro, né? Sucessor dessa situação, sucedido dessa situação. Depois a gente tem ele deitado. E depois ele provavelmente botou o headset e entrou por circo. Ou sofreu, não sei, essa parte eu não sei dizer. Eu deveria ter mais conhecimento. E daí a gente aparece nele entrando no circo. O que aconteceria? Você mostra como o relacionamento dele com a Ribbit era bom. A Ribbit é uma nova personagem. E aparece ele no café, junto com ela e com o Kaufman. Depois a gente vê que o relacionamento deles era muito bom, dos três, né? A gente tem a cena. E depois dessas sequências de eventos, assim, deles ali juntos e pá, a gente tem a cena do quarto. Essa cena do quarto é a cena mais importante do episódio. Sem discussão. É a cena mais importante do episódio. Que é basicamente eles conversando sobre o passado, sobre como que ele sabe. A Ribbit pergunta o que ele faria se teve alguma situação que ele se arrepende de ter feito. E ele fala como se fosse uma coisa super normal, né? Você já respirou. O que, com certeza, todo mundo já teve uma situação assim, né? Como essa. Então ela fala que os pais dela eram Mormons, né? Que é uma religião. Que é uma região bem restrita, inclusive, nessa questão, né, de muita coisa. Não pode fazer nada naquela região. É muito, muito pesado, é muito fechado, é muito regime naquela região. Então, a Ribbit fala, né, falando que não gostava até muito desse relacionamento. Então, o Jax questiona ela, falando que se esse era o jeito dela de fazer ele se abrir. Caso que o Jax não sabe com ninguém. A única pessoa que eu vi se abrir foi a Pomni no episódio 5, que é o melhor episódio de todos. E agora ele vai se abrir. Ele se abre falando do relacionamento dos pais, que eles separaram quando ele tava no ensino médio. Essa parte é de cor, inclusive. Eles separaram quando ele tava no ensino médio, e ele nunca teve um bom relacionamento com o pai, caso que ele nunca teve a aprovação dele, por causa que ele nunca gostou da... O pai nunca, né, gostou muito dessa questão dele, né, da aprovação, nunca foi muito aprovado pelo pai. E depois que eles separaram, que ele foi ficar com a mãe, ele achou que ia dar tudo certo, por causa que agora ele ia ter alguma coisa com a mãe, mas não deu muito certo. Até porque a mãe dele é muito paia, cara. Por causa que vamos observar bem o que ele tá falando aqui, né? Depois ele foi se abrir com a mãe dele, né? Por causa que ele não gostava do relacionamento com a mãe dele. Ele falou que quando ele era homem, quando ele era fraco, ele não era homem suficiente. Que nem ele fala no inglês lashed out. Que se a gente fosse traduzir, vai ser tipo assim, conversasse um pouco, ou eu me explodisse, algo do tipo, né? Então a gente pode ver que era difícil a questão da mãe dele. E ele fala sobre um dia patético, que ele tava cheio dessa questão da mãe dele, né? Dessa fraqueza, dessa questão da mãe dele tá brava e pá, e é isso. E daí ele acabou se abrindo com ela e ela xingou muito ele. O que foi uma baita cagada, que meu Deus, que tipo de mãe é essa? E daí ela xingou ele, e depois ela abraçou ele. E como ele, tipo, não gosta muito do abraço, a gente pode ver isso mais pra frente. Como ele não gosta muito do abraço, ele acabou empurrando ela. E provavelmente, pelo que a gente concluiu, matando ela. Que é algo que a gente pode inferir do vídeo. Por quê? Por causa que, se a gente observar bem, ele disse que ele empurrou e ela não se levantou. Ou ela desmaiou,
que já é horrível, ou ela morreu. O que é provável, por causa que, tipo, se eu te tacar no chão com a cabeça crua, assim, tu vai morrer na hora. Tipo, com força, que nem ele disse que ele fez, né? Bastante força. Que a Saba fica meio pá com ele, tenta animar ele, pá, até ele fala, né, que ele correu e que ele fugiu o mais longe possível, que ele virou um andarilho. Que é exatamente o que a gente vê nas memórias dele. É ele virando andarilho. Por causa que ele se deita ali no chão, né, e pá, ele começa a morar na rua, e depois ele vem pra cá. Então a Ribbit fica meio pá assim com ele e ela bota o laço na cabeça dele, gerando essa imagem. Que é tipo a imagem mais popular que tem, assim, eu vejo em todo o canto essa imagem. Que muita gente sugeriu que agora ele era trans. Mas que ela fala que o segredo dele tá seguro com ela. Mas não sei se você sabe, o gênio da lâmpada, mas o Jax, o segredo do Jax não é que ele é trans, o segredo é que ele matou a mãe dele. E é literalmente agora que ela descobriu, tipo, não é que ele é trans, cara. Ele só botou um laço na cabeça dele. Ele só botou um laço na cabeça dele. Não faz o menor sentido ele ser trans. O segredo dele é isso, não eu falo de ser trans. Então começa um criminho meio louco. E o Kaufman bate na porta. O que foi muito bom. Caso com um anime que deveria ser tipo. Um desenho deveria ser tipo 10, 12, 14. Foi quase virou mais 18, de repente. E daí depois ele fala que chegou no mau momento. E daí ele fica se xingando que ele é um idiota. Porque ele fala que tudo é mentira. Sim. Depois que a Rich fala com ele fala que era mentira. Cara, o que o Jax tava pensando? Olha o que ele tinha na mão dele. É tipo a personagem nas mãos deles. E ele foi capaz de falar que era mentira e confundir a guria. Meu Deus, cara. Que. Depois ele rejeita ela na dupla. Depois fica muito ruim. E ele tá vacilando, vacilando. E tipo, mano, ele fica inventando um montão de coisa. E depois que eles discutem lá naquele lugar gelado, e ela fala que ele fala que ela tava usando contra ele. Que, é muita loucura desse cara, velho. Oh, isso é muito ruim, cara. E depois ele rejeita ela na dupla, e óbvio que ela acaba enlouquecendo. Ele hesita 2 vezes de bater na porta da guria pra conversar com ela. 2 vezes. Porque ela tava enlouquecendo, ela tava sozinha na porta, enlouquecendo. E igual foi com todo mundo. E igual seria com ele, em breve. Óbvio que seria com ele em breve. E, tipo, ela fica louca por causa que culpa dele. E depois que chega a Gengo, ele desconta. Ele desconta tudo nela. Chama ela de um nome ridículo. É muita maldade. E. Mano, isso é muita maldade, cara. Muita maldade. E daí, maldoso com a Agatha ainda. E quando ele acha. Né, quando o Kaufman diz que é uma saída, ele chama ele de louco e pá. A gente tem uns flashbacks dos últimos episódios, do começo de Tal Circus, que é quando a Pomi chega. Que, cara, é. E daí, tipo, é muito fora, cara. Mas depois disso a gente meio que volta e pá. A gente encontra o Jax de verdade. A Pomi encontra o Jax de verdade. E daí ela começa em direção ao Jax. Ele fala assim: você nunca deveria ter me amado. Você nunca ter sentido minha falta. Você nunca deveria se importar. Mas o cara não é capaz de aceitar um mínimo de amor que alguém sente pelo cara, né? Pelo amor de Deus, né? É por isso que eu odeio o Jax. Daí aparecem algumas roupas ali dele, né? Quando ela tá chegando perto do Jax. Não sei se é quando ele tá chegando ou que ela abraça. Não tô de cabeça agora. Mas é por aí. E daí daí aparece um flashback da mãe dele, que é ele com a mão formigando, a mãe dele no chão formigando, e aparece a Pomni formigando. Na minha opinião, a ideia dele foi que, tipo, quando ela abraçou o Jax, que a Pomni corre e abraça o Jax, ela sentiu essa repulsa e ia empurrar a Pomni. Aí ele se absteve com certeza. Mas ele aceitou um abraço na vida dele, não empurrou a Pomni, e daí aparece algumas roupas dele. Aparece a roupa de empregada, de emo dark, do circo, de prisioneiro, e acho que é a casual. Depois é isso. E até uma de cabelo longo, né? Que eu acho que é a emo. Acho que, ou seja, se faltar algum, vai estar na tela com certeza. E daí, ele sente mal e pá, e ele fala mal da Pomme, diz que odeia ela. E daí ele fala a frase mais louca, assim, que ele fala, eu não quero ir. Aqui a gente pode tirar duas interpretações. Ou ele não quer ser abstraído, ou ele não quer ir embora do circo. Eu acho que essa questão desse, se a gente tirar o contexto, provavelmente vai ser distraído. Mas do circo também faz total sentido. Então ele encosta numa flashbang e é abstraído definitivamente. O que na minha opinião, se ele não tivesse encostado na flashbang, ele teria sido salvo pela Pomni. Porque, como todo mundo sabe, amor cura. Então começa a tocar Isn't She Lovely, do Steve Wonder.
E daí aparece algumas imagens dele com a Pomni. E muita gente achou que o she de Isn't She Lovely era se referindo ao Jax. She, usando o pronome ela. Mas não. Isn't She Lovely tá se referindo a Pomni. Se a gente mostrar ali bem o contexto, a imagem tá tocando e pá. A gente tá falando que ela é muito amável. Ou ela é muito. Sei lá, tá falando da Pomni, na prática, tá falando da Pomni. Então, eles fazem uma cabaninha, uma tenda ali pro Jax pra botar ele lá pra tentar controlar ele. E no finalzinho, assim, do episódio. É verdade. Aqui a gente encerra a parte do Jax e a gente vai pro terceiro capítulo do vídeo. O capítulo do final. Então, no final do episódio, o Caim volta, cura a Pomni e a Zubul e ele vai no Void. Lá aparece ele se libertando do bicho, da bolha azul, né? Que é pelo visto Maia melhor que ele. E ele entra numa tal de web. Ele procura o perfil real das pessoas do circo. Eu não lembro o nome, não lembro o nome de todo mundo agora, mas tem o Leroy, tem a Abigail, tem mais uma quantidade boa de gente. Tem o Grunt, acho que é Grunt o nome dele, não sei certeza. Que é o King. A gente aparece muitas. A gente aparece muita referência à vida real. E esses perfis que apareceram tanto do YouTube, apareceu o canal da Pomni, quanto os canais do Instagram, os perfis do Instagram, eles existem mesmo. Eu fui atrás de todos eles e apareceu sim pra mim eles e parece muito inteligência artificial, mas eu vou deixar isso quieto. Caso que realmente parece IA, parece que eles estão só fazendo por causa do circo. O que é bem discutível, né? Então, eles começam a confiar mais no Caim, o Caim melhora o circo, né, que é uma coisa que a gente vê nos créditos. E depois, mais no finalzinho, a gente aparece a Pomni olhando pra tela e dando um tchauzinho pra gente, que seria uma referência a Mario 64, né? O que eu acho que é bem interessante. Agora a gente vai pro capítulo 4, detalhes. Como eu falei, a gente tem a referência do Mario 64, mas a gente também tem outros detalhes. Se a gente ver bem, a Pomni pegou esse negócio do Jax de quarta parede e quebrou ela mesma, igual tipo, ela nunca faz. Depois a gente tem um circo, a gente mostra como o circo ficou nos créditos, né? E depois a gente tem uma cena bem legal, que é o Caim falando que a Lua falando pro Caim que ama ele. Uma coisa que ela nunca foi programada pra falar. Algo que é muito fora, mostrando que o que a gente tem no circo também pode se autodesenvolver. O que a gente já viu desde o segundo episódio, com a questão do bicho lá, do bicho de Gummy Bear, do Gummy Goo. Esse aí, Gummy Goo. E são só alguns detalhes bem interessantes, assim, que eu achei. E agora a gente vai pra capítulo 5 do vídeo, que é o finalzinho, que é a minha opinião e a minha falação. Minha opinião sobre o episódio. O Jax é um imbecil. Eu odeio o Jax. Por quê? Por causa que ele perdeu a Rivet, que é tipo... Pô, olha o que ele perdeu. Na moralzinha mesmo. Esse cara é muito burro. Até eu, que eu sou um lixo, assim, nessa questão, até eu conseguiria a Rivet e ele não. Então, né, vamos prestar atenção no que a gente tá falando, né, paizão? Outra coisa. Eu achei muito engraçada essa parte dele, assim, de tipo... Cara, só tipo vacilou ali. Mostrou a história dele, ele abstraiu duas pessoas de propósito, ele zoava com todo mundo de propósito, só pra falar descontando, e ele não aceitava nada dos outros. Ele simplesmente só não dava o mínimo de afeto pra ninguém. A gente pode tirar essa parte da personalidade dele, mas isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, por causa que, tipo, ele só tá descontando nas pessoas uma decepção que ele tinha no final, o que é muito fora. O que não faz o menor sentido da parte dele. Como assim ele tá, tipo, só, tipo, rejeitando geral nesse episódio? E daí, mano, o Jax foi o pior personagem desse episódio. Que bom que ele foi abstraído. Eu nunca gostei do Jax, desde o segundo episódio eu não gosto dele, caso que ele vacilou demais, cara. Ele é muito chato, ele faz maldade pra Gengo, faz maldade pra Agatha, ele só zoa do Kingo. Com a Pomni é mais ou menos, mas... inclusive, eu acho que o nono episódio, ele foi muito bom. Principalmente por causa que o Jax morreu, que foi uma ótima decisão da Ghostworks, caso que bom, que eu não gosto dele, eu odeio o Jax. Pode ser o personagem favorito da Ghostworks, que nem ela disse, né? Mas pelo amor de Deus, que bom que ele foi abstraído, caso que eu não aguentava mais o personagem no circo. Pra mim ele poderia ser visto desde o primeiro episódio, eu tava feliz já. Poderia ser o Calvin poderia ter ficado no circo, tá ligado? Caso que ele rejeita muita coisa, ele não aceita muito carinho, ele não aceita muita... essa questão de quando são afetivos com ele sempre rejeita. E na minha opinião foi meio meh dele, assim, dele, tipo, tentar se esforçar pra ser minimamente bom pros personagens no circo. Então, é o que a gente tem
pra hoje. Pra quem não sabe, vai ser uma segunda temporada. Eu vi só os posts em espanhol, não tinha nenhum em português. Então vai sair, vai aparecer na tela pra vocês. Tô nem aí. E, sinceramente, foi um ótimo último episódio. Foi uma maravilha assistir esse final. Eu não sou, tipo, um fã que acompanhou desde o começo, né? Eu assisti tudo de uma vez só. Mas, mesmo assim, foi uma experiência muito boa. Eu não sei se eu vou lançar vídeo falando de toda a série, por causa que eu não sei se esse vídeo vai ser bom ou não. E, no final, o que a gente pode tirar de conclusão é: o Jax é um lixo, por causa que ele foi capaz de perder tudo. E eu espero que essa ideia de Jax trans aí não seja muito oficial. A Ghostworks postou no Sky Blue, no Sky Blue dela. Sky Blue. É uma rede social lá. Que a ideia é do Jax com cabelo longo, mas não é nada oficial. Tipo, ele falou que se o Jax seria uma fanart dele de cabelo longo e vestido com roupas femininas. O que pra mim não faz muito sentido ele ser trans, cara. Tipo assim, ela foi socar esse bagulho de trans aí no último episódio. Por que tu não começou desde o segundo, terceiro episódio? Que seria um pouco mais épico, a gente não teve indício nenhum. Então, essa foi a opinião do episódio. O episódio 9 foi uma experiência muito boa de ter assistido. Foi um final muito bom. Eu já assisti o episódio umas 3 vezes, eu acho, 4 vezes. Não mais que o episódio 5, porque o 5 é o melhor que tem. Então, eu agradeço que tu assistiu até aqui, por causa que esse foi um vídeo muito difícil de gravar. Eu assisti o episódio 2, 3 vezes pra poder fazer esse vídeo. Eu espero que tu tenha gostado. O meu nome é Johnny, e se você não gostou, dá dislike e não assiste, por causa que vai ser melhor. Então, muito obrigado por esse vídeo e valeu!